Boa tarde, estamos aqui com mais uma live pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco e hoje nós traremos o tão especial Jorge Cisne. Ele vai falar exatamente em tecnologia das empresas contábeis. Ele que é CEO da Fortes, daqui a pouco o Jorge está entrando. Nesse cenário, né? Nesse cenário onde bem no início foi perturbado a todos nós, seja de empresas privadas, empresas públicas, grandes, pequenas, mas acredito que todos sofremos alguma coisa, precisamos nos reinventar no dia a dia. Mas o Jorge, ele vai trazer para a gente exatamente dicas, visto que é um CEO da Fortes Tecnologia, mas também falar de cursos EAD, de plataformas. A gente, além de ferramentas que o Jorge vai apresentar, a gente vai trazer coisas maravilhosas para vocês. Jorge, boa tarde. Tudo bom, meu querido? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Saúde, né? Você está com saúde também? Verdade. Eu costumo dizer também, tá tudo ótimo, até porque estamos com saúde, nossas famílias, nosso time, e resta pedir a nosso Pai do Céu por toda a humanidade. Cada dia mais as caras estão ficando conhecidas, né, do Covid-19, é o que nos entristece, mas que não nos tire também a força para lutar, o brilho, a serenidade, e a resiliência, né, Jorge? Porque se você focar no problema, você, na verdade, não vai ter força para resolver tantos problemas que já ocorrem dentro de uma empresa de contabilidade. E eu digo o seguinte: agora na empresa de contabilidade e no Conselho Regional de Contabilidade também. Então, eu procuro dizer a todos que os problemas que venham a surgir, que a gente possa também, com toda a serenidade do mundo, traçar as rotas, os caminhos, verificar qual a que trará menos impactos negativos e que a gente não possa perder o sorriso e nosso equilíbrio. Então, Jorge, o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco tem a gratidão de lhe receber na live de hoje, onde vamos aprender muito com você, mas tenho certeza que, além de tecnologia, as empresas contábeis, aos contabilistas, nós também vamos falar de plataformas EADs, de muita coisa legal. Então, eu gostaria que você se apresentasse, para quem não lhe conhece, e também apresentasse as empresas que você faz parte também. Então, muito obrigada e uma boa tarde para ti. Uma boa tarde para você, para todos que fazem o CRC. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui. Eu estou acompanhando o que o CRC de Pernambuco tem feito em relação às lives, trazendo muito conteúdo interessante, várias pessoas com informações em diversas áreas. E isso é muito importante num momento como esse. Como você bem disse, é um momento que a gente pode aproveitar as oportunidades e aprendizado é sempre válido, né? Conhecimento é sempre importante. Em diversas áreas. Vamos sim falar sobre EAD, vamos dar uma passada por tecnologia. Eu sou o Jorge Cisne, para quem não me conhece, eu sou um dos sócios e diretor executivo da Fortes Tecnologia. Já estou atuando na área, fornecendo sistemas para a área de contabilidade há 30 anos. Na nossa empresa, a Fortes Tecnologia completou agora, em dezembro de 2019, 30 anos de existência. A gente está desde o início, juntamente com o Sabino e com o José Carlos Fortes, que é o nosso sócio. Foi na época o nosso professor de faculdade, e aí foi que começou toda a história da Fortes. E a gente, nesses 30 anos, a gente vem não só aprendendo a conhecer melhor a realidade da contabilidade, mas a ajudar os contadores em momentos diversos da realidade de toda essa história, levando tecnologia e ajudando com informações também, com diversas coisas que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui um pouquinho na nossa live. Eu começaria dizendo, presidente, que as suas palavras são muito importantes para que a gente possa ver esse momento, claro, de extrema dificuldade, desafio
a palavra mais importante, assim, oportuna nesse momento seria desafio, mas que a gente tem que ver, de fato, as oportunidades que esses momentos nos trazem. E eu enxergo muitas para o mercado de contabilidade. Vejo os contadores e as empresas de contabilidade como verdadeiros propulsores da nova retomada da economia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também depois, mas, enfim, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos à disposição, vamos conversar. Pois é. E aqui nós temos muitas pessoas, tanto do interior do estado, que utilizam as ferramentas de vocês, como aqui da região metropolitana, mas também nós temos pessoas que eles procuram saber, né, como o empresário contábil, diante de tudo isso, eu diria que assim, o trauma pior até já passou, apesar que agora, sábado, vem ações mais enérgicas aqui no estado de Pernambuco também, sabe, Jorge? Mas no início, nós, empresários contábeis em geral, foi um transtorno colocar nossas equipes em home office. Eu queria que você falasse sobre essa questão. A partir de agora, como realmente o empresário ele deixaria seu colaborador mais confortável e com uma tecnologia melhor de home office, mas também, como nós sabemos que nada será como antes. Então, a maioria nem quer. Eu, particularmente, eu acho que essa transformação que vem acontecendo durante a quarentena, durante esse tempo todinho, de uma certa forma, ela foi necessária para que a gente pudesse também dar uma acordada e que nós também pudéssemos ter a transformação digital de uma forma mais rápida, tanto nas nossas vidas como na vida das nossas empresas. Então, fala um pouco da questão home office, fala do que nós poderemos planejar nesse momento na saída dessa quarentena, mas também, tanto aí no Ceará como aqui em Pernambuco, a partir de sábado aqui, medidas mais enérgicas vão acontecer, ou seja, você realmente vai ser impedido muitas pessoas de sair à rua, justamente porque não tem dado certo as medidas atuais. Então, nos aconselha, Jorge. Vamos chegar nessas medidas já já, que a gente já está vivenciando isso. Nós já estamos no chamado lockdown, né, que é o momento em que as pessoas, de fato, têm que ficar restritas às suas residências e sair, eventualmente, aquelas que têm afazeres, trabalhos essenciais, mas a gente chega já para falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu vou começar pela sua fala, presidente, inicial, que é a questão da transformação digital, né? De uma forma geral, não só as empresas contábeis, mas as empresas de uma maneira geral, elas estavam passando por essa tal transformação digital, né? E o que vem a ser a transformação digital, né? Não necessariamente a transformação digital impacta na questão do home office. Agora sim, mais do que nunca. O home office é uma das pontas que podem ser trabalhadas dentro da transformação digital. Mas se a gente olhar para o momento antes do Covid, antes dessa situação lamentável que nós estamos vivenciando, a grande maioria das empresas, ainda estavam engatinhando na realidade da transformação digital, que seria implementar processos automatizados, que seria fazer contato com seus clientes, relacionamento com seus clientes através de mecanismos de tecnologia que a gente já está fazendo hoje muito facilmente até, acredito eu, passados aí quase 60 dias dessa realidade, mas que no momento anterior isso era uma novidade, era até um fator de resistência por muitos, né? Era de fato, até para nós, olha, empresa de tecnologia, eu confesso a você e a todos que estão nos assistindo, que a própria questão do home office era um paradigma, né? A gente já tinha alguns colaboradores, principalmente na área de desenvolvimento, no mercado em geral você já via isso funcionar na área de marketing, mas quando você entrava para a realidade da maioria das empresas, e aí falamos aqui das empresas contábeis, isso era de longe uma possibilidade, né? Porque existiam aquelas entraves trabalhistas, aquela coisa toda. Muito bem, esta tecnologia que nós estamos usando hoje, seja para o home office, ou seja para qualquer outra realidade, ela já existia. Então, não foi inventado nada, é curioso isso, mas é um fato. Não foi inventado nada disruptivo nos últimos 1 mês e meio,
que pudesse propiciar aquilo que a gente está usando hoje. Então, usando a sua fala, de fato, as empresas foram impulsionadas a uma transformação digital de uma forma muito abrupta. Tiveram que fazer isso, né? É claro que num primeiro momento, aí resgatando o histórico recente, no primeiro momento o que teve que acontecer foi o seguinte, vamos olhar para a empresa contábil. Eu preciso operar, né? Então, a operação do escritório de contabilidade, no primeiro momento, quando a gente observa, a gente volta os olhos muito claramente para o sistema operacional ali, que, digamos, seria o contábil, o fiscal, o pessoal, a ferramenta de gestão, enfim, essa parte mais que coordena, que é o cerne, que é o cérebro ali da operação do escritório de contabilidade, e no qual os colaboradores imputam seus dados, extraem os relatórios, processam as informações e aí vão fazendo o trabalho necessário para os clientes dos escritórios de contabilidade. Isso aí, num primeiro momento, foi o grande impacto. Como é que eu faço para a minha operação, repito, não só nas empresas contábeis, mas falando aqui de empresas contábeis, como é que eu faço para essa operação funcionar, né? Então, empresas como a Fortes e outras do mercado têm suas soluções que ajudam os clientes a colocarem essa operação na nuvem, né? A gente chama de colocar na nuvem, mas é colocar num data center, funcionar e tudo mais. E muita gente não usava isso, algumas pessoas já usavam essa realidade, muitas eram resistentes, com receio de como é que vai funcionar e tudo mais. Eu tenho até um relato de uma cliente, uma amiga pessoal, a gente, ao longo desses 30 anos, a gente fez muita amizade, é claro, tenho muitos amigos contadores, meu sócio, Zé Carlos, é contador, foi professor de universidade, duas grandes universidades aqui durante muito tempo, então formou muitos contadores, e a gente tem esse grupo de amizade. E uma dessas amigas chegou para mim e disse assim, Jorge, eu vou colocar esse nuvem aí, vou colocar o sistema na nuvem, mas isso aí daqui a 3 meses eu tiro, porque é só o tempo que a quarentena passa e tudo mais. Só que uma semana depois, que estava tudo funcionando, ele disse, Jorge, eu não quero mais tirar, porque é uma nova realidade. Então, as pessoas passaram a ter experiências diferentes, e essas experiências, muitas delas são positivas. É claro que há entraves no primeiro momento, há pessoas que não conseguem ter uma certa facilidade de absorver aquele formato, mas hoje não tem jeito, né? Por exemplo, você precisa conversar com um cliente seu, você pode usar o telefone e ligar para ele, excelente. Mas se você precisa fazer uma reunião em que você vai compartilhar uma tela, uma apresentação, você vai usar uma ferramenta para fazer isso. E aí existem diversas no mercado, acredito que, dado esses 1 mês e meio já de isolamento, todo mundo já esteja fazendo uso de alguma plataforma para isso. Então, você tem Google Meet, você tem Zoom, você tem uma série de outras plataformas que podem ser utilizadas, Skype, que podem ser utilizadas para essa realidade. Então, as pessoas vão se adaptando. Eu acho que a grande lição que fica, presidente, em relação a essa adaptabilidade, é uma resistência ou uma... Não vou dizer resistência, talvez não fosse resistência a palavra mais adequada, mas assim... Não, eu prefiro ir pessoalmente, eu prefiro fazer uma ligação, mas agora, nesse momento, nós não temos alternativa. E em não tendo alternativa, você foi, de forma, claro, forçadamente, a usar alguma tecnologia dessa. E em usando, você acaba se acostumando com isso. Não quer dizer, e eu aqui não tenho nenhuma pretensão, de dizer que quando a pandemia acabar, quando a gente puder voltar para os nossos escritórios, vai tudo ficar do jeito que está. Eu acredito que vai haver, na minha opinião, um misto disso. Eu acho que as pessoas vão usar o bom dessa realidade. Mas, olha, eu estava conversando com um amigo contador de São Paulo também, a gente fez até uma live com ele, e ele contava que determinado funcionário dele, alguns funcionários, São Paulo tem aquela questão da distância, Recife não é diferente também, né? Aqui em Fortaleza também é diferente, todas as grandes capitais têm essa problemática do distanciamento, do deslocamento e tudo mais. Então ele dizia que tinha funcionário dele que levava 2h30 a 3 horas para se deslocar de casa para o trabalho e a volta mais 2h30 a 3 horas. Então veja bem, os funcionários, esse caso específico que ele citava, o cidadão estava trabalhando até de forma mais intensa, digamos assim, mais produtiva, para demonstrar para esse meu amigo contador, que tem uma grande empresa de contabilidade lá em São Paulo, que era possível permanecer trabalhando nesse formato, mesmo depois da possibilidade do retorno ao ambiente físico, né? E aí, essa realidade que ele comentava faz com que nós reflitamos sobre essas possibilidades que nós estamos vivenciando hoje e que podem perdurar daqui a mais um tempo, quando o isolamento for
flexibilizado e a gente puder voltar às atividades. Para encerrar essa parte da questão do impacto, presidente, inicial, que eu falei da operação, tem outra realidade que a gente precisa levar em consideração dentro de uma empresa contábil, e repito, nas demais empresas também é assim, é que você, além do sistema de operação do escritório, você tem algumas coisas que orbitam ali no escritório. Você tem, por exemplo, documentos que estão no seu servidor, você tem planilhas do Excel que estão no seu servidor, você tem PDFs que estão lá guardados com documentação importante. E muitas vezes essas informações, aliás, a maioria das vezes essas informações estariam no seu servidor localmente falando. Então, essas informações precisam ir também para um ambiente compartilhado em nuvem para que elas possam ser acessadas e desta forma você, os seus colaboradores, possam trabalhar e efetivamente fazer com que a operação de uma empresa contábil ou de qualquer outra empresa funcione também. Afora isso, você tem que pensar em realidades de comunicação, né? Gerenciamento de equipe à distância é um grande impacto, porque no momento em que você está com pessoas trabalhando no formato home office, você tem que criar modelos, metodologias. A tecnologia, eu gosto sempre de dizer e reforço agora, que a tecnologia é um meio, né? Se eu preciso me comunicar com alguém, quais são os meios que eu posso me comunicar? E aí tem um detalhe, cada escritório de contabilidade, bem qual cada empresa, vai analisar qual é a melhor tecnologia aplicável à sua realidade. Por exemplo, de repente o seu cliente não tem tanta habilidade numa comunicação via um Google Meet e ele possa se comunicar pelo WhatsApp. Poxa, é a oportunidade que você tem para falar com ele. Então vamos usar aquela oportunidade. A gente tem que adaptar também a realidade daquilo que é possível para aquilo que é viável. Então, não necessariamente existe um caminho exato para seguir. Eu estava falando hoje com um amigo também de São Paulo, de Campinas, e ele falava, olha, a gente tem que usar várias tecnologias e adaptar a realidade de cada cliente, porque cada um tem o seu nível de entendimento, tem o seu nível de absorção de tecnologia e por aí vai. Então, de uma forma geral, eu diria o seguinte, a gente precisa observar a necessidade e, em cima da necessidade, buscar qual é a tecnologia que pode me ajudar para suprir aquela necessidade. Seja para comunicação, seja para armazenamento de dados, aí tem diversas Dropbox, o próprio Google tem um Drive, você tem outras ferramentas, o OneDrive da Microsoft e por aí vai. Então, existem diversas tecnologias para diversas áreas, para diversas funcionalidades que podem ser utilizadas e aí você vai ter que analisar a sua realidade, né? Uma recomendação que eu faço, e que eu faço de forma muito veemente, é você, como empresa, você tem um fornecedor de software contábil. Busque o seu fornecedor. A gente tem procurado na Fortes fazer diversos momentos com os clientes, levando informações, seja na área do negócio. Agora a gente está tendo muita mudança de legislação, as MPs, várias das lives aqui do CRC são para ajudar os contadores a ter esse conhecimento, não é isso, presidente? Mas a gente também tem feito isso, mas a gente também leva conhecimento técnico. A gente faz algumas lives voltadas para o produto, que é curioso, mas eu vou dar um número aqui, e vou dar a todos os amigos um número aqui, que possivelmente 50% a 60% dos nossos clientes não tinham noção de tudo que o sistema oferecia. Então, no momento, não é verdade? Isso acontece, né? Então, é um bom momento, é uma oportunidade grande para você entrar em contato com o seu fornecedor de software. Se for a Fortes, tem diversos canais para que você, se for o cliente Fortes, possa entrar em contato. A gente está à disposição para ajudar. E se for outra empresa de software, entre em contato com o seu fornecedor. Veja o que é que você não usa do sistema, né? A gente tinha ferramentas, inclusive, de relacionamento com o cliente. É o caso do Fortes Conecta, em que você se comunica com o cliente, fica tudo protocolado, e que grande parte dos nossos clientes não utilizavam. E ele está à disposição dos nossos clientes. Então, procure ver com a sua a software house contábil, aquela que lhe fornece o serviço, e veja como é que ela pode lhe ajudar nesse primeiro momento. Isso é muito importante. Ela já tem soluções que podem ser úteis nesse momento para você. Acredito que, passado esse 1 mês e meio, muita gente já esteja bem à frente das demandas, das necessidades, mas, de repente, pode ser que tenha coisas que sejam úteis também, né? É aquela questão do próprio ser humano, do usuário, ele ter o conhecimento da tecnologia que está à sua frente. E a gente vê mesmo isso, né? O ser humano, aquele usuário, ele
não conhece, não parametriza o sistema e muitas vezes vai buscar uma tecnologia fora quando o teu próprio sistema tem. Recentemente, nós, conversando também, identificamos uma questão dessa. Tem a questão da robotização, que contabilidade vai acabar, aquela história todinha. E vem aqueles robôs de folha de pagamento, de obrigações acessórias, etc. e tal. Quando a grande maioria das empresas de software já estavam fornecendo também. Mas muitos estavam comprando os acessórios que adaptavam as empresas de software. Eu realmente, no time, eu não sei se as empresas de software também correram atrás ali para adaptar ou se realmente era um desconhecimento do próprio usuário. E isso a gente vê demais. Inclusive, de tempos em tempos numa empresa, eu recomendo que se faça uma análise dos procedimentos de todos os colaboradores, porque normalmente o que Maria faz, Joana está fazendo diferente, o outro, daqui a pouco está todo mundo fazendo diferente. Então, se você revisa seus procedimentos, revisa seus processos e revisa também, através do treinamento desses colaboradores, eu acredito que você vai otimizar tudo isso e vai conhecer melhor a ferramenta que está às tuas mãos. Porque mudar de sistema, de empresa, só se aquele sistema realmente não estiver te atendendo, não estiver se adaptando às realidades, né, Jorge? Mas falando em nuvem, aí vem a questão de várias perguntas, tá? Quando viram que a gente ia conversar contigo, essa história de nuvem, me conta, Jorge, a questão da segurança. Diz aí para quem está nos escutando, como fazer para quê? Quem tem um servidor local mais nuvem, quem tem apenas nuvem, qual é a recomendação de segurança? Porque aqui no estado, como também em outros estados, nós percebemos, inclusive nessa época, a questão do sequestro de dados. Então, mesmo diante de todo transtorno, o sequestro de dados continua acontecendo. A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que houve uma postergação para ela entrar em vigor, mas a gente não vai esperar uma lei para proteger os dados, tanto das nossas empresas como dos nossos clientes. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de nuvem e da segurança. Eu queria até registrar, está aqui, vivendo aqui na live, o Portela, nosso parceiro lá de Caruaru, tá aqui, eu queria mandar um alô para ele também. E o Will, que também é da região lá, Arco Verde, se não me engano é Arco Verde. Will e Ivone Sandra são fãs Defende a Forte. Me chamaram, inclusive, daqui a pouco para entrar, vai ter uma live da Fortes e eu vou entrar com eles. É um prazer, são pessoas muito queridas nossas, lá da região. A gente já faz um tempo que eu tive a oportunidade de ir lá, mas eles também visitaram a gente aqui e eu espero que acabe logo tudo isso para a gente poder voltar nas viagens e poder rever os amigos aí. É importante esse corpo a corpo, essa proximidade. Então fica um abraço aí para todos. Olha só, em relação à questão de nuvem, presidente, o que a gente pode colocar de forma bem pragmática aqui é o seguinte: quando a gente tem uma estrutura local, você passa a ter necessidade de cuidados que transcendem o seu cerne, o seu negócio principal. Você, tendo uma estrutura de servidor local, você vai precisar que esse servidor se conecte com a internet para transferência das informações para os órgãos governamentais. Então, isso faz com que você tenha uma conectividade com a internet, certo? Este servidor estando localmente, se você não tiver o cuidado, localmente falando, com a segurança da informação, para que as informações não fiquem protegidas, você incorre o risco de ter certos ataques como esse do ransomware, que é o sequestro de dados, que é uma coisa que, lamentavelmente, ainda ocorre, né? Aconteceram com clientes nossos da Bahia, com clientes nossos aqui. Alguns a gente nem sabe, porque o cliente já vai e já paga o sequestro lá, né? O valor. Coisas que você ficava sabendo depois de uma conversa e tudo mais. Porque como é local, a estrutura local é de responsabilidade da empresa. Então, o que a gente tem responsabilidade é sobre o funcionamento do sistema. Que ele entrega as obrigações corretamente e tudo mais. No momento em que as empresas de software fazem uma oferta de nuvem,
Então, a responsabilidade da segurança de acesso e tal fica por conta desse fornecedor da nuvem. Então, no momento em que a gente fechou parceria, e aí, evidentemente, que não só a Force, mas outras empresas também entraram em contato com fornecedores especialistas nisso, essa segurança está inclusa. Então, Jorge, os meus dados, em vez de estarem aqui, vão estar na nuvem. Pode ser até que eles estejam, acredito eu que na maioria dos casos, sim, ele vai estar mais seguro do que se estiver localmente. Por quê? Essas estruturas de nuvem, elas têm replicação de dados. Significa o quê? Que no momento em que algum dado, alguma informação, ela é prejudicada num servidor, o outro servidor está atualizado automaticamente. Outra, a questão de segurança em termos de antivírus. Toda essa estrutura, ela tem profissionais que estão ali pagos e remunerados para este fim e com a qualidade específica para garantir que esses dados estejam seguros também em relação a invasões, a uma série de outras coisas. 100% de segurança, presidente, eu não vou dizer que existe, porque não existe. Né? Agora, imagine o seguinte, a Amazon, que é hoje a maior provedora de internet de base de arquivos do mundo, né? De serviços online do mundo. Uma Amazon dessa para banco, para a Fortes, para uma série de empresas que estão no mercado. Então, de fato, a realidade de funcionamento dessas empresas é um nível de qualidade, de profissionais e de redundância de dados que é altíssimo. Coisa que seria quase impossível, ou eu diria que quase impossível não, impossível você ter uma estrutura local. Quer dizer, aqui na Fortes nós temos alguns servidores locais para determinados testes de funcionalidades e tudo mais, mas os nossos servidores principais estão na Amazon, devidamente guardados lá, os fontes dos programas estão lá. Então a gente tem essa tranquilidade, porque acontece algum sinistro dentro da organização, eu não tenho que me preocupar em estar tirando o backup é tirado automaticamente, né? Os dados são salvaguardados de forma correta, levando em consideração as normas mais atuais de segurança, e dessa forma a gente mantém esse nível de segurança, né? Então, falei da questão da nuvem e da questão da segurança. O que eu acredito que tenha que haver hoje, presidente, muito fortemente, não só nos empresários contábeis, mas nas empresas de uma forma geral, essa mudança de mindset, né? E coloco aqui muito claramente, confesso, que nós não tínhamos a realidade do home office, por exemplo, antes da pandemia. E a gente passou da noite para o dia, somando aqui, só em Fortaleza, um pouco mais de 400 colaboradores foram trabalhar no formato home office. Se eu somar, então, as estruturas de São Paulo, Rio de Janeiro e BH, que são próprias, mais as estruturas aí dos franqueados, Portela é um deles, tem o Fernando Condes aí em Salvador, desculpa, em Recife, nós temos aí também em Petrolina, o Jânio, o Cirilo, todas essas somadas, hoje são 28 franquias, unidades de negócio nossos, que a gente chama, todas somadas dá em torno de uns 800 e poucos colaboradores, certo? Um pouco mais de 800 colaboradores. Então, tudo isso está home office hoje. As pessoas estão trabalhando, evidentemente que, assim como qualquer empresa, a gente observou as medidas provisórias, aquilo que estava ao nosso alcance fazer para manter os empregos, estamos fazendo. Hoje temos a felicidade de dizer que não demitimos ninguém em virtude da questão do Covid até o presente momento. É um detalhe interessante, as empresas contábeis, e eu tenho certeza que você percebe isso, sofre isso até, as empresas contábeis estão trabalhando mais do que nunca, né? Muito mais, muito mais. Eu já havia comentado em outros momentos que contador achava que trabalhar muito era época de imposto de renda pessoa física, né? Mas agora, durante a quarentena, nós estamos trabalhando muito. Nós também, assim, o que nós percebemos é que a maioria das empresas também não demitiram. Tem todas as MPs aí que o pessoal está adotando, até porque, mesmo que alguns clientes não estejam pagando honorário, ficando inadimplentes devido às condições que estão também, tem trabalho para se fazer. Foi postergado algumas obrigações acessórias, outras não, mas as apurações, elas precisam ser feitas, né? Então, assim, uma série de complexidade. E mais ainda, você tem uma equipe treinada,
já toda alinhada, como é que você... O investimento que foi feito nessa equipe, ele é muito alto. Então, para você recontratar, é pior ainda. Então, a dica, inclusive, a gente faz até um trabalho com mulheres do Brasil, bem interessante, que é justamente apoiar empresários para que eles não possam demitir, né? Ou estudar cenários para manter o emprego das pessoas, porque existem várias condições nas MPs que é possível. Mas aí, parabéns também às empresas de vocês, aos franqueados, que têm essa consciência, mas que está sendo difícil, está, mas a gente sabe também que depois dessa trabalheira toda, é uma grande oportunidade para você fortalecer mais ainda o vínculo que você tem com os clientes e com a sociedade em geral, com os colegas contabilistas, um ajudando o outro, né, Jorge? Então, eu acho que o momento de oportunidade para o contabilista, ele é bem importante. E aí falhou um pouquinho a conexão com o Jorge, mas ele deve estar voltando. E aí a gente está começando, a gente entrou na questão da segurança, visto que ferramenta em nuvem, só que a ferramenta em nuvem, eu acho que ele saiu, deixa a gente chamar o Jorge de volta aqui. A ferramenta em nuvem não tem mais retorno, ou seja, a gente tem que se adaptar, mas a questão da segurança ela é importante. Então, eu estava conversando com o pessoal, né? A internet e a tecnologia, ela cai também, né, Jorge? E programa ao vivo tem disso, né? A gente passa por essas situações. Mas, olha, em cima do que você estava falando, presidente, essa realidade realmente da proximidade, e me dá uma oportunidade para falar mais uma vez sobre a minha percepção, a nossa percepção como Fortes, da visão que a gente tem do contador, né? Você falava sobre a questão da automatização, robotização, e que havia aquela falácia que a gente escutava da profissão que vai acabar. Olha, mais do que nunca, eu nunca acreditei nisso, pelo contrário, eu sempre fui ficava chateado com essa falácia, e mais do que isso, num momento como esse é que a gente percebe como a profissão contábil ela é importante para as empresas. Claro, outras profissões também, o setor jurídico, os médicos, os advogados de uma forma geral, mas quando a gente fala de contador, o contador ele tem o conhecimento necessário para ajudar o seu cliente, mais do que nunca num momento como esse, de entender a realidade que ele está vivenciando, propor alternativas, né, através, principalmente hoje, das questões das MPs que estão surgindo aí, como você ressaltou muito bem. E eu acho que o contador ele passa a ser, pode ser o grande protagonista, como eu falava anteriormente, da retomada da economia pós-pandemia por conta desse apoio que ele dá. Por isso que o contador é extremamente essencial. O contador ele é essencial hoje, é um serviço essencial para a saúde das empresas, para os empresários. Agora, precisa que o contador se coloque nesse papel, de fato, né, como você vem dizendo, outros grandes nomes vêm dizendo isso, transformando a realidade mais do que nunca da contabilidade na contabilidade consultiva, né? E para isso, claro, num momento como esse, não tem outro jeito senão usando a tecnologia. Obtendo informações, coletando informações, processando essas informações e levando para o seu cliente essas informações de forma que ele, então, empresário, tome a decisão mais assertiva para o negócio dele. Concordo. Inclusive, Jorge, eu concordo também que para ser essencial, nós somos essenciais, mesmo não estando em decretos, em portarias, nós somos essenciais e precisamos também saber comunicar essa essencialidade ao nosso cliente, à sociedade em geral. Agora, no final da tarde, o governador do estado de Pernambuco ele está avaliando se os serviços contábeis eles entrariam como essenciais. A gente fez o pleito desde 9 de abril. Nós estamos em 12 de maio e ainda não tivemos resposta, mas eu tenho fé e creio que a gente vai obter essa resposta. E essa essencialidade que tem algumas pessoas comentando aí, porque fica todo mundo em pânico, porque a questão do ir e vir também fica comprometido.
não quer dizer que você vai abrir suas empresas contábeis, vai atender ao público. A essencialidade é justamente para que a gente possa, no mínimo de condições, continuar trabalhando. Agora, tem aí todas as recomendações da OMS, nós estamos vendo todos os dias morrendo centenas de pessoas. A gente não pode trabalhar a essencialidade e abrir a porta das nossas empresas para atendimento ao público e para serem responsáveis. Do mesmo jeito que o contabilista, ele é responsável pela sustentabilidade das empresas brasileiras. E aí, como você diz, mais ainda vamos ser protagonistas nesse momento. A gente vai sair diferente e depende de nós. Não depende apenas de conselho estadual, federal, de sindicato. Depende de cada contador. E aí eu falo isso porque nós estamos torcendo que saia esse decreto aqui no nosso estado. Mas também eu gostaria de dizer que Exu, a cidade de Exu, de Luiz Gonzaga, está aqui com a gente através do contador Raimundo Inácio, da Consulte. E aí ele está mandando um oi para você, justamente porque ele disse que aderiu hoje à nuvem. Então, é isso, né? É algo que não tem retorno. Ou você se adapta a essa nova tecnologia, ou realmente você vai sair do cenário. Porque com a quantidade de obrigações acessórias que nós temos, nós precisamos de tecnologia para minimizar todas essas ações braçais e sobrar tempo para estar junto do nosso cliente. Um grande abraço para você. Também vejo aqui, presidente, a Ivone fazendo algumas menções aí legais. Ela fala, inclusive, da questão da internet no interior. Realmente, as provedoras de serviço, que agora já são consideradas mais do que nunca essenciais, né? Telefonia, internet, é fundamental para a coisa funcionar, né? Tecnologia é essencial também. Então, a gente começa a ver nessa nova realidade, né? Nesse novo mundo que surge, o que de fato pode ser coisas se colocando como essenciais. Essa questão do interior, eu estava até conversando com um outro amigo agora de Minas, agora à tarde ainda, e ele falava do pai, do sogro dele, que tem um escritório de contabilidade lá em BH, e que ele também não era nuvem, e já é um senhor de idade, mas tinha colocado na nuvem o escritório dele, e estava na fazenda, no interior, né, até por conta da questão do risco, mas estava lá trabalhando e disse, rapaz, eu vou trabalhar daqui agora. Então, são experiências, é como a gente falava, presidente, são experiências que, momentos como esse, fazem que a gente passe por eles, e aí em diversas áreas, não só na área profissional, mas na área pessoal também, e pós-pandemia, essas experiências ficando, que nós temos a oportunidade de vivenciá-las durante a pandemia, a gente vai poder usar muito delas no dia a dia, né? Ora, eu saí daqui da estrutura da empresa, para ir para o outro lado da cidade, para uma reunião presencial, só se for extremamente necessário, porque você pode fazer isso numa conferência e apresentar informações e tal, as reuniões tendem a ser até mais pontuais, tendem a ser mais resolutivas, enfim, a gente usar isso a nosso favor. É o que sempre se dizia, a tecnologia é usada a nosso favor. Agora, uma coisa que a gente precisa fazer é começarmos a usar, né? Então, não só o mercado contábil, repito, mas as empresas em geral, precisam de fato usar essa tecnologia e, repito, não existe uma receita de bolo. Você precisa analisar qual é a sua realidade, converse com o seu fornecedor de software, veja como ele pode lhe ajudar e veja a que se encaixa melhor dentro da realidade do seu cliente, daquilo que você propõe entregar para o seu cliente, né? Você queria falar também sobre EAD, presidente. Tem uma pergunta aqui do Carlos Curioso. Ele diz o seguinte: qual o impacto da inteligência artificial no mercado contábil? Houve até a gente, aqui do Conselho Regional de Contabilidade, nós fizemos um convênio com a Universidade de Pernambuco, onde há 16 anos tem doutores lá estudando inteligência artificial, e nós vamos conseguir oferecer um MBA aos contabilistas voltado à mineração de dados, inteligência artificial. E o professor Fernando Buarque, foi uma alegria, ele fez uma live junto ao jovem contabilista, onde ele também desmistificou o que é inteligência artificial, o que é robotização, essas questões no mercado contábil. Mas o Carlos pergunta a você, qual o impacto dessa inteligência artificial no mercado contábil, Jorge? A gente, inclusive, tem um dos sócios, o Ronaldo, ele está terminando o doutorado agora em inteligência artificial. Ele, ano passado, teve a oportunidade até de defender
a tese dele lá em Londres, e foi bem interessante porque foi uma experiência rica e a tese dele é baseada exatamente em alternativas dentro da realidade de softwares que a gente desenvolve, né? Antes de responder a pergunta, eu queria só ressaltar um ponto, né? Numa realidade que nós estamos vivendo, perceba o seguinte, que antes do Covid, antes da pandemia, a gente estava ouvindo muito falar dessas tecnologias mais disruptivas, né? Inteligência artificial, não falo nem a robotização, que é a automatização de processo, mas blockchain, e por aí vai. Num momento como esse, e é natural, a grande maioria das pessoas tem buscado as necessidades, vamos dizer assim, básicas da tecnologia, né? É suprir as necessidades para o seu funcionamento, para a sua operação. E aí é que a gente percebe que essas tecnologias disruptivas, elas estavam além de uma necessidade, de fato, veemente nas empresas. Tá? Agora, isso tem um lado muito positivo, né? Havia um gap muito grande em termos de empresas buscarem o básico, que é o que a gente estava falando durante essa live, e isso é importante, porque agora a gente dá esse meio que aumenta a régua e as pessoas ficam quase todas no mesmo nível, tá? Mas aí a gente vai partir depois da pandemia para voltar a discutir essas realidades. Não é que durante a pandemia as empresas, por exemplo, de softwares contábeis, como a nossa e outras, não estão usando, já estão fazendo experimentos da inteligência artificial para poder ajudar os contadores. Como assim? Bom, quando a gente fala em robotização, a gente fala em você automatizar processos que são repetitivos. Né? Então, processos repetitivos são aqueles. Eu tenho que gerar folhas de pagamento. Determinado dia do mês, eu vou lá e processo a folha da empresa A, processo a empresa B, C, etc, etc. Isso é um processo de automatização, por exemplo. Ou pegar um dado lá na Secretaria da Fazenda e trazer e importar automaticamente. Isso é robotização. O que é a inteligência aqui, de uma forma bem simples, para a gente poder exemplificar? Vamos lá. O sistema, no momento em que ele faz algum tipo de ação, ele aprende. Por exemplo, a contabilização de uma nota fiscal, ou a escrituração, melhor dizendo, de uma nota fiscal. No momento em que eu escrituro a nota, o sistema aprende como é que eu fiz e, levando em consideração dados que foram imputados naquele momento, a realidade do tributo daquela empresa, a realidade digamos, do código de tributação do produto, a realidade de uma série de variáveis, ele vai entender que isso se aplica a outras realidades. Então, estou dando um exemplo, é claro, existem vários outros exemplos, mas a inteligência artificial faria esta operação baseada na realidade de outras operações que aconteceram. Ela aprende com as operações, por exemplo, num processo de escrituração fiscal, certo? Aprendendo de acordo com as tributações, os códigos de tributação, etc, etc, se é uma nota de entrada, se é uma nota de saída, e diversas outras variáveis, como eu falei, e uma vez ele aprendendo, ele pode aplicar isso, e cada vez que ele vai aplicando, ele vai aprendendo mais e mais. Isso é o que, por exemplo, a gente tem em um determinado projeto de inteligência artificial trabalhado lá na Fortes, para que daqui a pouco a gente possa lançar para os nossos clientes. Mas, repito, nesse momento, essa questão da inteligência artificial e outras tecnologias mais disruptivas, elas ficaram em segundo plano diante de uma realidade que é exatamente a realidade da tecnologia básica que as pessoas estão precisando. Nós estávamos num degrau antes também. Eu gostaria de mandar um beijo para o nosso vice-presidente técnico, o Arnaldo Duarte, ele está aí nos prestigiando. Professor Anderson, que sempre nos prestigia. Professor, aquela nossa demanda lá do hospital, olha, ele tem mexido muito comigo, viu? A gente vai fazer uma campanha bem legal. Então, o professor Anderson, inclusive, ele disse que saiu uma pesquisa demonstrando lá no Valor Econômico, falando que os jovens se decepcionaram com o home office. Aqui na empresa também, professor Anderson, tem alguns que dizem que estão com saudade do ambiente, saudade do ar-condicionado, saudade das plantas, ou seja, saudade do seu birô. E eu acredito que o jovem, aquele que está ali entre os 20 e 20 e poucos anos, por exemplo, ele nunca tinha passado por problemas tão graves
feito agora. Nós que já temos a faixa, nós que eu digo eu, já tenho a faixa de 40 e alguma coisa, já perto de 50, né? Então, nós passamos por várias crises econômicas muito sérias. Ou seja, vários pacotes econômicos muito sérios. Muitas famílias quebraram economicamente. Mas hoje, a gente vê que a crise é geral e não é localizado num país ou em um território, é mundial. Então, o jovem, muitas vezes, eu acho que ele pensa o seguinte, é aquela velha história, eu era feliz e não sabia, né? Mas só dando um abraço a esse povo todinho maravilhoso, Jorge, e dizendo que a gente tem 15 minutos, porque ainda precisamos falar do EAD, que eu estou assim, morrendo de vontade de falar do EAD, mas fala também dessa questão do jovem, dessa pesquisa e de mais dicas que você possa dar, tanto ao jovem empresário contábil, como ao próprio colaborador das empresas contábeis. Diz aí para a gente também na fonte da tua sabedoria. Opa. Estamos aprendendo juntos, presidente. Olha, um abraço aí para o Arnaldo também. Professor Anderson, muito bem colocado o seu ponto aí, dessa pesquisa que saiu. De fato, eu acredito que o que é que acontece? O home office, e eu falei isso anteriormente, a situação de uma forma geral nos foi colocada de uma maneira muito abrupta, né? Então, nós não nos preparamos para essa realidade do home office. É claro que a gente tem que buscar olhar os lados positivos das coisas, mas, de fato, você tem realidade não só para os jovens, mas para diversos profissionais que estão vivenciando em casa uma realidade. E veja, quando a gente fala de home office, você pode pensar assim, pensando no passado, né, num home office, digamos, mais normal, né? Enquanto você estaria fazendo home office, as pessoas da sua casa, por exemplo, os meus filhos estariam na escola durante a manhã. Então, eu não teria a interrupção, digamos assim, de pessoas, ou então teria um local mais adequado, eu me prepararia melhor para isso. Isso não foi feito dessa forma. Nós fomos, como eu disse, colocados de maneira abrupta a essa realidade. Acredito que muito disso, quando a gente fala de profissionais de uma maneira geral, tem impactado. Eu converso com muitos amigos empresários e nessas lives que a gente tem feito também, tem alguns que dizem assim, olha, Jorge, eu lá na empresa, eu tive que liberar móveis para o pessoal utilizar, tive que fazer transporte dos móveis da empresa para casa. Aqui mesmo na nossa empresa, na Fortes, a gente fez também a liberação de equipamentos. O pessoal não tinha equipamentos adequados em casa. Às vezes as pessoas tinham notebooks, mas você vai trabalhar no notebook, você já fica curvado. Então vamos liberar os monitores para conectar os notebooks nos monitores. Tinha gente que não tinha nada, então vamos liberar aqui o computador. Então você foi analisando cada realidade e evidentemente que a estrutura do home office de cada pessoa é diferente, porque você teve que adaptar, né? Por exemplo, aqui na minha residência, só a título de exemplo, eu chego já no jovem, eu estou trabalhando no home office, a minha esposa trabalha no home office, todo mundo trabalhando mais do que o normal, é natural, está acontecendo com todo mundo. Os meus filhos estão tendo aula já, porque o mês de abril foi férias, eles estão tendo aula online, ambos. Então, fica aquela situação que está todo mundo usando a internet, e às vezes a internet ela pode prejudicar. Aconteceu agora recentemente, né? A gente estava aqui e de repente caiu a conexão, enfim. Esse é um ponto. Quando a gente fala dos jovens, aí eu vou tirar pela experiência não só do home office, mas do online. Aí, falando aqui, por exemplo, eu perguntei hoje ao meu filho, aconteceu isso hoje, eu perguntei isso, olha, é possível que a gente permaneça nesse cenário? Meu filho é um adolescente, faz a nona série, eu perguntei, olha, como é que fica se a gente ficar mais tempo em casa? Como é que você vê isso aí? Ele disse, poxa, eu não queria não, eu queria voltar para o colégio, porque tem um convívio das pessoas também. E aí, tirando esse extrato da fala dele para a nossa realidade, nós também queremos, nós precisamos de contato, né? Principalmente o nosso povo, a nossa cultura, ela é muito ligada a essa questão do corpo a corpo, da proximidade. Agora, nós precisamos agora vivenciar essa realidade. Acredito que, como eu disse, nós não vamos ficar home office sempre, mas havendo a flexibilização e podendo voltar, a gente pode haver um meio termo aí, né? Durante um tempo você fica em casa. A gente já estava testando isso nas áreas de desenvolvimento, presidente. A gente já tinha algumas pessoas do desenvolvimento da Fortes que ficavam 2, 3 dias da semana em casa e outros dias tinham que vir para poder ter uma reunião, ter o contato e tal e tal. Infelizmente, nesse momento, você não tem alternativa, né? Então, acho que o caminho é esse. Então, é isso, né?
todas essas tecnologias, etc., vamos aí nos adaptando. Esses dias também eu achava ainda que meus filhos baixavam jogos, sabe? Não se baixa mais jogo, né? Eu disse, essa internet tá ruim, o que é que vocês estão baixando aí? Mamãe, ninguém tá baixando nada. Não existe mais isso de baixar jogos, porque eu achava que a internet estava ruim em casa por causa disso. Então, lá em casa também é a mesma coisa. Todo mundo home office, e eu ainda tenho um caçula que é gamer, né? Então, o cara agora tá fazendo as lives de gamer, e é muito engraçado porque o gamer, ele trabalha de noite para madrugada, é um pouquinho diferente. Então, isso também teve que ser feito uma reinvenção nas famílias. Dependendo da sua profissão, você precisa respeitar o outro, amar mais, mas realmente esse momento tirou o que nós brasileiros temos de melhor, que é esse acolhimento. Eu mesma adoro abraçar, adoro beijar, sabe? Adoro falar com gente, adoro ser humano. Então, isso tira um pouco essa questão do abraço, do carisma, né? Mas, Jorge, nós temos agora 9 minutos e uma das coisas que o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, nesse período, inclusive já fazia parte do planejamento da nossa gestão, que era exatamente, nós não tínhamos ainda o cursos EAD, nós não tínhamos nada à distância, ou seja, essa transformação digital também precisou acontecer dentro dos conselhos de contabilidade. Alguns estavam um pouco mais avançados naquele eixo sul-sudeste, mas outros não estavam tanto, justamente porque os cursos presenciais eram as demandas. Lá no Conselho Regional de Contabilidade, lá que eu digo aqui em Pernambuco, a gente também teve esse sofrimento, exatamente, tanto de home office, como a questão da adaptação de sistemas, sabe? Que não tinha também a questão do sistema em nuvem, sistema limitado. Mas vem a questão do EAD, que fazia parte do nosso planejamento estratégico de gestão. E aí a gente percebe que tudo aquilo que era resistência dos próprios contabilistas e dos alunos também, dos estudantes também, nós percebemos que agora existe uma procura e existe uma demanda. E aí eu queria que você falasse um pouco da plataforma de vocês, do EAD, e de que forma vocês estão contribuindo para levar a educação exatamente, tanto aos contabilistas como à sociedade em geral. A gente tem dentro do grupo uma empresa chamada Elore, né? Na verdade, essa empresa até está dentro da própria Força Tecnologia, e essa Elore é uma plataforma de LMS, uma plataforma para gerenciamento de ensino à distância. Tanto pode ser utilizada para gerenciamento de cursos online, como também presenciais. Mas quando a gente fala em EAD, a gente fala em todo um processo de estruturação de material, no formato. Muitas vezes a pessoa acostumada, né, o professor Anderson que está aí deve entender muito bem dessa realidade, a pessoa que é acostumada com a sala de aula, quando você vai para o que é presencial, quando você vai para o movimento do EAD, você tem um desafio, que é transformar aquele formato presencial para o formato EAD. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem, né, quando a gente vai trabalhar com uma plataforma de ensino à distância. Como transformar isso? E aí eu tenho uma recomendação, presidente. Lá na Elore, no site da academia.elore.com.br, tem um curso gratuito ensinando a fazer isso, tá? Esse curso é um pacote com 2 cursos que está de forma gratuita, em que você pode acessar lá o curso, se inscrever e fazer gratuitamente. E você já vai usar a plataforma Elore para ver como é que ela funciona. Você se inscreve, você vê lá o conteúdo, você assiste o conteúdo e você vai, evidentemente, ter o aprendizado. Num momento como esse, como você bem disse, não temos alternativa. As salas de aulas presenciais, elas não podem ser utilizadas. Então, o EAD ganha uma força extraordinária. A gente teve um aumento na procura, pessoas que tinham projetos em andamento, futuros, e aí agora eles têm que fazer isso acontecer, e a plataforma serve para isso. A gente ajuda com esses cursos e treinamentos lá, academia.elore.com.br, veja lá, qualquer um de vocês pode acessar e consumir esse conteúdo, é gratuito, e vocês vão ver como transcrever isso, é o primeiro desafio. O segundo desafio é você ter a plataforma, que aí a Elore se propõe a isso. Existem diversas no mercado, a Elore é uma plataforma, a gente está conversando com o CRC, estamos muito motivados com essa possibilidade,
porque a ideia é que você possa disponibilizar os conteúdos que os professores do CRC gravem, né? E aí, nesse momento, um outro ponto importante na hora de preparar conteúdo não é se preocupar tanto com a qualidade, digamos, de estúdio e tudo mais, porque o que mais importa nesse momento é o conteúdo em si. Né? Claro, uma estrutura de áudio, a gente ensina nesse curso que eu estou recomendando aí, que é gratuito, como fazer isso. Qualquer um de nós pode gravar em casa. E aí, isso uma vez feito, isso precisa ser colocado à disposição para que as pessoas possam acessar. É evidente, como a gente está falando de uma estrutura como o CRC de Pernambuco, que você já tem um relacionamento com os seus vinculados, com os profissionais vinculados ao CRC. Então, na hora que você coloca isso à disposição, há uma demanda, há uma procura natural para atender essa demanda que existe. Eu lhe digo o seguinte, presidente, aqui a gente já teve esse trabalho, a gente tem hoje no CRC da Bahia já funcionando, no CRC do Rio de Janeiro, e o volume de alunos mensais supera 2.000 alunos, assim, facilmente, em virtude é claro que é um aculturamento, mas, como a gente estava falando, hoje não tem alternativa. Então, você tem que buscar o conhecimento. Né? E o conhecimento hoje é no formato online, não tenho nem dúvida disso. Verdade. E exatamente porque o contabilista, como outras profissões também, não podem parar de estudar. O pessoal do departamento pessoal, do E-Social, nunca trabalharam tanto na vida, até porque a velocidade que saiu as MPs não foi a mesma velocidade que os sistemas também se adaptaram. E aí a gente teve que realmente adaptar procedimentos, todo mundo estava no mesmo barco, ou seja, estávamos ali, né? Então, o pessoal do departamento pessoal, eu digo que são verdadeiros heróis também, não só os contabilistas, né? Mas eu queria render minha homenagem a esse time aí do E-Social, que não é brincadeira. E, Jorge, eu realmente entrei para conhecer a plataforma, conheço também outras, e concordo com você que é um caminho sem volta, por mais que vai existir salas de aula, mas é uma ferramenta que o próprio profissional ele vai ter e pode estudar o momento que ele quiser também, né? Existe essa questão da flexibilidade. E aí a gente tem os 3 minutos finais. Eu vou fazer o agradecimento. O Conselho Regional de Contabilidade agradece a quem foi justamente ponte para que você pudesse estar aqui, que é o Portela, é o Rafael aqui do Recife, Nosso a parceiro Aline aí. também, que é uma grande parceira, Débora Barros, que fez nossa vice-presidente de desenvolvimento profissional, ela está dando show aqui no desenvolvimento profissional. Eu não imaginava diferente, porque o time que nós montamos realmente tem sido incrível. Mas eu vou deixar esses momentos finais para que você possa dar mais algum recado que acha importante e nossa gratidão, Jorge, por esse momento tão importante para os contabilistas de Pernambuco. Demais, até me coloca à sua disposição. Quando a gente fala em AD, eu tenho uma palestra focada em AD para empresas contábeis. Não no sentido de levar conhecimento técnico, mas no sentido de usar o EAD, uma plataforma de ensino à distância, para ajudar colaboradores e clientes dentro das empresas contábeis. Fica aí à disposição para, caso você ache interessante, a gente tratar uma temática dessa também. Eu me coloco à sua disposição. Em relação à temática em si da nossa live, finalizando aqui, eu quero mais uma vez agradecer, falar que a tecnologia, pessoal, vejam isso como um meio. Tecnologia não é bicho de 7 cabeças, pelo contrário, você precisa focar naquilo que você quer entregar para o seu cliente, no problema que você quer resolver. Em cima disso, você busca a tecnologia, o Google está aí para isso, os amigos, as empresas de software estão aí para isso, para lhe ajudar a encontrar o melhor caminho. E a tecnologia é um meio. Se você tem algum propósito, desenhe esse propósito, desenhe o fluxo disso, a jornada que você quer encontrar, e aí você busca a tecnologia para resolver o problema. A tecnologia é meio, não é fim, não se preocupe, a tecnologia não vai roubar emprego de ninguém. Ela vai ajudar ao contador a se tornar mais forte, entregar melhor os resultados, o seu trabalho para os seus clientes. Contem conosco da Force nesse sentido. Um grande abraço a todos, saúde e paz a todo mundo. Lembrando que quem valoriza a profissão é você mesmo. A valorização começa em você e vamos disseminar
justamente que a contabilidade ela é essencial, independente de qualquer regra, de qualquer decreto. Mas lembrem que o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco está trabalhando arduamente para que a gente consiga, a cada minuto, ser melhor e também se apresentar melhor para o nosso cliente. Um beijo a todos.